Eu nunca vou esquecer o dia em que descobri que ia ser pai. Tenho 25 anos, trabalho em uma agência de publicidade e até então minha vida era relativamente tranquila. Eu morava com minha esposa, Carolina, que sempre foi meu porto seguro. Nós tínhamos planos de ter filhos um dia, mas esse um dia parecia distante. Numa manhã de sábado, acordei com Carolina sentada na beira da cama, olhando para um teste de farmácia. Eu ainda meio sonolento perguntei: "Tá tudo bem?" Ela respirou fundo, virou para mim e estendeu o teste positivo. Meu coração parou por alguns segundos. Eu não sabia se sorria, se gritava ou se chorava. "A gente vai ser pais", disse ela, com os olhos marejados. Foi como se o chão tivesse sumido e eu estivesse flutuando. Uma mistura de felicidade e pânico tomou conta de mim. Nos dias seguintes, minha cabeça não parava. Eu pensava em tudo: fraldas, escola, noites sem dormir, médico, dinheiro. Até no tipo de carrinho que precisaríamos comprar. Parecia que eu tinha recebido uma missão gigantesca e não sabia nem por onde começar. Uma coisa curiosa é como, de repente, você começa a reparar em coisas que antes nunca via. Antes eu passava reto por lojas de bebê, mas naquele dia, quando fomos ao shopping, me peguei olhando para o macacão minúsculo pendurado na vitrine. Peguei na mão da Carolina e brinquei: "Imagina nosso filho usando isso." Ela riu, mas eu vi que também estava assustada. À noite, deitados, ela confessou: "Eu tô feliz, mas também tô morrendo de medo. Será que a gente vai dar conta?" Eu segurei a mão dela e respondi, meio tentando me convencer também: "A gente vai aprender juntos. Ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe, mas o amor ensina." E foi assim que começou nossa montanha-russa emocional. Entre alegria e medo, riso e lágrimas, percebi que ser pai era muito mais do que um título, era uma revolução silenciosa que começava dentro da gente. 2 semanas após o teste positivo, fomos à nossa primeira consulta com obstetra e ginecologista. Eu nunca tinha estado tão nervosa em um consultório médico. Carolina segurou minha mão com força, como se estivéssemos prestes a ouvir a decisão de um juiz. A médica, muito calma, começou a fazer perguntas sobre minha saúde, histórico familiar e estilo de vida. Tentei parecer calma, mas por dentro eu só pensava: "Meu Deus, isso é real. Não tem volta." Quando chegou a hora do ultrassom, meu coração quase pulou do peito. A médica ligou o aparelho e, de repente, ouvimos um som rápido e rítmico: tum-tum, tum-tum, tum-tum. "Este é o coração do bebê", disse ela, sorrindo. Carolina começou a chorar imediatamente. Eu congelei, olhando para aquela imagem em preto e branco que parecia mais um borrão do que uma pessoa. Mas aquele borrão era o nosso filho. Ficamos em silêncio durante a maior parte do caminho para casa. Até que ela disse: "Você percebe que somos realmente adultos hoje?" Eu ri e disse: "Acho que sim. Não existe manual agora, só coragem." Naquela noite, escrevi no meu caderno: "Hoje ouvi o coração do meu filho bater pela primeira vez. Foi o som mais lindo da minha vida." Nunca fui uma grande escritora, mas senti a necessidade de registrar cada detalhe dessa jornada. Foi nesse momento que a ficha caiu de uma forma diferente. Eu precisava começar a organizar minha vida. Criei planilhas de despesas, comecei a pesquisar sobre planos de saúde e até calculei quanto gastaríamos com fraldas por mês. O mais interessante é que quanto mais eu pesquisava, mais medo eu sentia. Mas percebi algo importante: planejar ajuda, mas nada nos prepara completamente. A cada nova informação, novas incertezas também surgiam. E, no entanto, quando fechava os olhos, tudo em que eu conseguia pensar era naquele coração acelerado que ouvíamos no consultório médico. Era como se aquele pequeno coração estivesse me dizendo: "Calma, você consegue." Os primeiros meses foram uma mistura estranha de alegria e caos. Carolina começou a sentir os famosos enjoos matinais. Só que, no caso dela, não era só matinal. Eram enjoos o dia inteiro. Lembro de uma noite em que estávamos no mercado e ela parou no corredor de laticínios com uma cara de pavor. "Se eu sentir o cheiro de queijo agora, eu vômito aqui mesmo." Eu, desesperado, larguei o carrinho e a levei correndo para fora. No caminho de volta para casa, ela ria e chorava ao mesmo tempo. "Isso vai ser assim até o final?" perguntou, meio desesperada. "Espero que não." "Mas, se for, a gente enfrenta junto", respondi, tentando parecer forte. Nessa fase, aprendi que apoiar não era só segurar a mão dela em consultas médicas. Era acordar às 3 da manhã para buscar biscoito de água e sal porque era a única coisa que ela conseguia comer.
Era ouvir reclamações sem rebater. Era aprender a ter paciência. Confesso que também me senti perdido. Enquanto ela passava pelas mudanças físicas, eu tinha a sensação de estar de fora. Muitas vezes pensava, será que eu estou fazendo o suficiente? Será que ela sente que pode contar comigo? Um dia, desabafei com um amigo que já era pai. Ele me disse algo que nunca esqueci. Cara, você não precisa ter todas as respostas. Só precisa estar presente. Às vezes, só segurar a mão dela já é mais do que suficiente. Isso mudou minha visão. Em vez de tentar resolver tudo, comecei a estar mais no momento. Assistíamos filmes juntos, mesmo quando ela dormia no meio. Fazíamos caminhadas curtas no parque, porque ela dizia que o ar fresco ajudava. Eu comecei a perceber que a gestação não era só dela. Era nossa. Claro que não foi fácil. Houve brigas, cansaço, noites de choro. Mas cada desafio nos aproximava um pouco mais da ideia de que estávamos prestes a nos tornar uma família. E, apesar de todos os enjoos, Carolina olhava para a barriga ainda discreta e sorria. Sabe o que é louco? Mesmo passando mal, eu já amo essa criaturinha. Naquele momento percebi, se ela já amava, eu também precisava aprender a amar desde já. Quando a barriga dela começou a crescer de verdade, eu me dei conta de tudo. Até então, tudo parecia um pouco abstrato, mas ver Caroline passar a mão na barriga todos os dias tornou tudo tão real. Por volta dessa época, decidimos montar o quarto do bebê. No início, pensei que seria só escolher um berço, pintar as paredes e pronto. Mas descobri que o processo envolvia muito mais emoção do que logística. Passávamos horas nas lojas, discutindo detalhes que eu nunca tinha considerado importantes. Este tom de azul é muito frio, ela dizia. Mas o outro é muito brilhante, vai parecer um quarto de desenho animado, eu argumentava. No final, rimos porque nenhuma de nós sabia realmente o que estávamos fazendo. Lembro-me do dia em que montamos o berço. Eu estava suando, tentando entender as instruções, e ela ficou ao lado, segurando uma chave de fenda e dando conselhos. Quando finalmente conseguimos, ela se sentou na cadeira de balanço e olhou silenciosamente ao redor do quarto. Agora parece real, disse ela, com os olhos brilhando. E então veio o momento mágico, o primeiro chute. Estávamos deitados no sofá, assistindo um programa aleatório, quando de repente ela agarrou minha mão e a colocou sobre a barriga. Você sente? A princípio, pensei que estava imaginando, mas depois senti novamente, um pequeno movimento, como uma borboleta batendo as asas. Meu coração estava disparado. Uau! Ele respondeu. Daquele dia em diante, cada movimento se tornou um evento. Conversamos com o bebê, colocamos uma música suave e até discutimos o tipo de pessoa que ele poderia ser. Carolina disse que imaginava um filho sonhador e criativo. Brinquei que queria que ele fosse bom em matemática para não me imitar. Esses pequenos momentos transformaram o medo em outra coisa. Claro, ainda havia incerteza. Mas agora ela era acompanhada por um amor crescente, uma sensação de isso é mais do que apenas nós. Foi nesse ponto que começamos a receber conselhos de todos os lados, de familiares, amigos e até mesmo de estranhos na fila do supermercado. Alguns eram úteis, outros eram completamente absurdos. Aprendi a sorrir e a acenar com a cabeça, porque, no fundo, eu sabia que cada família vivencia essa experiência de forma diferente. E, apesar das minhas premonições, no silêncio do quarto recém-mobiliado, eu sabia que estávamos construindo não apenas um espaço físico, mas o início de uma nova vida. A reta final da gestação foi a parte mais intensa da montanha-russa. Carolina já não conseguia dormir direito, e eu vivia em alerta, como se a qualquer momento pudesse tocar um alarme invisível. Cada contração falsa era um susto. Cada ida ao hospital só para conferir parecia um ensaio para o grande dia. E então chegou. Era madrugada quando ela me acordou, ofegante. Acho que é agora. O coração quase pulou pela boca. Peguei a mala que já estava pronta há semanas e fomos para o hospital. O caminho de carro, que normalmente levaria 15 minutos, parecia interminável. Eu tentava dirigir rápido, mas ao mesmo tempo rezava para não errar nenhum sinal. As horas seguintes foram um borrão de ansiedade, médicos entrando e saindo, palavras técnicas que eu mal entendia. Eu segurava a mão dela o tempo todo, tentando transmitir uma calma que eu mesmo não tinha. Quando finalmente ouvi o choro forte e estridente, senti as pernas tremerem. Lá estava ele. Pequeno, frágil, enrolado em um pano branco. Colocaram nos braços da Carolina, que chorava sem parar. Depois me entregaram.
Nunca vou esquecer a sensação de segurar aquele ser minúsculo, que ao mesmo tempo parecia tão poderoso. Naquele instante, todas as dúvidas e medos perderam o peso. Eu não sabia como ser pai. Não tinha manual. Mas percebi que não precisava ter todas as respostas naquele momento. Bastava estar ali, disposto a aprender, a errar, a tentar de novo. Quando a enfermeira saiu, ficamos os três sozinhos no quarto. Olhei para Carolina, que exausta ainda sorria, e disse baixinho: "A gente conseguiu." Ela respondeu: "Agora começa de verdade." Naquela noite, enquanto o bebê dormia no bercinho ao lado, eu entendi que a montanha-russa não tinha acabado. Na verdade, ela só estava no começo. E, apesar de todos os altos e baixos, eu sabia que não trocaria aquela jornada por nada no mundo.